pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:02, boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/santaportal. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de João Vilela, empresário, advogado, pré-candidato a prefeito de Santos. Rafael Quaresma, diretor do Procon Santos, professor do curso de Direito. Delegado Romano, professor do curso de Direito e pré-candidato a prefeito de Santos. Essa condição do clima será alterada até sábado com a entrada de uma frente fria. Vem chuva, vem frio e essa condição deverá durar por 8 dias. Elaine Brazão, como fica a previsão do tempo para amanhã, terça-feira? Amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e à noite também com muitas nuvens, mas sem chuva. Ah, tá. Então, não, chuva mesmo só a partir de sábado. Na quarta-feira começa a organizar a frente fria. Deve chover no sábado ou no domingo. E as temperaturas amanhã? Bem altas, mínima de 20, máxima de 32 graus. 20 graus na madrugada, é? Sim. Então é uma cobertinha leve para 20 graus. E 32 durante o dia? 32 Deus graus. me livre, verão. E o mercado financeiro? A Bovespa subiu 0,65% e fechou a 103.444 pontos. O dólar? Também subiu 0,97% e encerrou o dia a R$ 5,46. No CDL no ar, você fica sabendo tudo sobre a pesquisa de intenção de votos feita pela Badra, Sistema Santa Cecília, para as 9 cidades da região. A deputada federal Rosana Vale aparece liderando em Santos com 24,3%. Daqui a pouco, no CDL no ar, os números da pesquisa em detalhes nas 5 cidades da nossa região. A Prefeitura de Santos começa a licitação de empresa que vai fazer a gestão do Centro de Atividades Turísticas. O CAT, que fica na ponta da praia, já está com 85% das obras prontas. Ricardo Eletro fecha todas as lojas e demite 3.500 funcionários. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial na última sexta-feira. Aconteceu de novo no mundo. Uma grande explosão de um posto de gasolina na Rússia. Foi na cidade de Volgograd, que fica a 950 quilômetros da capital Moscou. O presidente do STF, Dias Toffoli, foi internado em um hospital em Brasília com um quadro de pneumonite alérgica. O ministro testou negativo para a Covid-19. Guarujá promove dia D de mobilização contra o sarampo no dia 22. 20 postos de vacinação entre UBSs e os AFAs vão participar dessa força-tarefa e com horário ampliado neste dia, das 8 da manhã às 5 da tarde. Roubo de celulares aumenta na retomada da economia. Praia Grande, com 826 ocorrências, é a única cidade da Baixada Santista que aparece na lista das 10 cidades do estado de São Paulo. Quadrilha que fez arrastão em prédio em Santos é presa. Os criminosos ficaram 3 horas no local durante o assalto. Os suspeitos foram localizados em Praia Grande por localização de celular de uma das vítimas. 67 relógios, celulares, anéis, pulseiras, cordões, brincos, 2 notebooks, R$537 e mais de $1.000. Os suspeitos foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça. Santos se aproxima dos 500 mortos de Covid-19. São até agora 497, 28 estão em investigação. 10.000 pessoas já se recuperaram da doença. Capacidade de leitos de UTI é a menor até agora. Na rede privada, a taxa é de 43% e no SUS, 26%. Brasil chega a 101.269 mortes registradas e mais de 3 milhões de diagnósticos de Covid-19. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias
foi de 1.001 óbitos, uma variação de menos 6% em relação aos dados registrados em 14 dias. E tem muito mais nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Muito bem, João Vilela, boa noite para você. Tudo bem? Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom. O destaque do João Vilela é a pesquisa da Santa Cecília junto com a Badra Comunicação, João. Sim. Não, eu fiquei muito satisfeito, viu, Roberto? E surpreso, inclusive. A gente foi muito bem, do meu ponto de vista, porque eu sou o único que estou totalmente outsider, não sou da política, nunca fui candidato a nada, nunca tive cargo nenhum. Então, a gente ficou bem surpreso e satisfeito com a pesquisa, que realmente assim, foi um número muito expressivo para quem nunca foi da política e nunca teve nenhum cargo em governo nenhum. Deixa eu já começar a adiantar para os nossos ouvintes aqui os números que foram divulgados hoje, estão no Santa Portal. Rosana bom, aqui em quem você votaria para prefeito de Santos se a eleição fosse hoje? Pesquisa estimulada. Rosana Vale, 24,3%, Banha, 9,5%, Paulo Correia, 5%, Rui de Rosses, 4,8%, Douglas Martins, 3%, Rogério Santos, 2,9%, João Vilela, 2,6%, Ivan Sartori, 1,3%, Guilherme Prado, 0,9%, Marco Aurélio, 0,7%, Taná Correia, 0,7%, Ariovaldo, tá escrito errado aqui, tá escrito errado. 0,6%, nenhum deles 30,5%, não sabem 14,2%. Sim. Tá? Depois eu falo a espontânea. Sim, é uma pesquisa que eu vejo da seguinte forma: as pessoas querem mudança. É claro, é nítido isso. As pessoas não estão satisfeitas da forma que está acontecendo a situação há décadas. As pessoas já estão desgostosas com a situação econômica da cidade. Nós vamos pensar que quantas pessoas tiveram que mandar seus filhos trabalhar em outras cidades porque não achavam emprego aqui, quantos ficaram desempregados aqui, quantas empresas aqui em Santos não conseguiram prosperar, quantas tiveram que sair de Santos. Então, a gente nota a insatisfação da população e quer mudança. É nítida essa pesquisa, e eu vejo ela de uma forma muito clara e bem objetiva realmente, e ela foi bem interessante no sentido de a gente enxergar essa parte. As pessoas querem mudança na cidade. Antes do delegado Romano falar, eu vou seguir aqui com os números, porque a gente vai apresentar das 5 cidades próximas da gente aqui, em quem você votaria para prefeito de Santos se a eleição fosse hoje. Pesquisa espontânea. Paulo Alexandre Barbosa, 4,9%, Rosana Vale com o mesmo percentual, 4,9%, Banha 4,1%, Professor Kenny 2%, Rui de Rosses 1,5%, Rogério Santos 1,4%, Paulo Correia 0,8%, Ivan Sartori 0,5%, Papa 0,5%, João Vilela 0,4%, Douglas Martins 0,4%, Thelma de Souza 0,3%, outros 2,3%, ninguém 45,2%, não sabem 30,8%, delegado Romano. Não, tem 2 observações, eu queria até que o Joãozinho me auxiliasse e o Rafael também. Tem alguns erros aí nessa pesquisa. O primeiro deles, que a Rosana Vale não é pré-candidata. Primeiro, ou é para colocar os pré-candidatos oficiais, correto, João? Ou não, porque a própria Rosana Vale, ela vem falando até agora que não é. A deputada federal Rosana Vale deu uma entrevista para nós aqui. Várias entrevistas. Na última sexta-feira, e eu perguntei para ela, e ela disse que não tem nenhuma posição tomada até o presente momento. Até esta, mesmo assim, ela não é pré-candidata. Não, ela não disse nem que era, nem que não era. Mas então, existem nomes também que são e não são. Então, apenas eu estou pontuando. Ou a pesquisa, ela revela os nomes que estão concorrendo. Agora, qual é o critério? A gente vai interpelar. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos pré-candidatos oficiais pelo Democracia Cristã e a gente já está coligado com Solidariedade. Então, nós já temos tempo de televisão,
de publicidade da televisão e nós estamos garantidos nos debates. Então, se isso não é critério para pelo menos, não estou aqui discutindo se aliás, porque não fui, poderia até não ser votado, normal, né, Rafael? Mas é uma questão de respeitar a democracia pelas regras do jogo. Quem é que são os candidatos, pré-candidatos? Coloca-se. Né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas viram o disco, né, que é a estimulada, e através de um disco, os nomes. Muitas pessoas queriam votar, viu, João? E não tipo, mas eu queria votar em tal candidato, não está aqui. O seu nome não estava no disco? Não estava no disco de seleção. Então, apenas comentando isso, que isso não é legal. Até pela credibilidade do órgão. Enfim, não é, João? E, aliás, te parabenizo, porque o João tem vindo muito bem em todas as pesquisas, tá, João? Então, veja, é um critério que a gente precisa apenas de, né, princípio da igualdade, o princípio até da legalidade. Quem está competindo tem obrigatoriamente. E veja, por mais que eles queiram, por exemplo, me impedir de estar no debate, não vão conseguir, porque eu já tenho coeficiente para poder participar. Muito bem. Rafael Quaresma, boa noite para você. Qual o seu tema que você escolheu para comentar aqui logo no início do programa? Tudo bem, Roberto? Boa noite a você, aos meus amigos aqui, ao João, ao Romano, à Elaine, aos nossos ouvintes. Dizer que o único não candidato aqui à mesa, na bancada, sou eu, então, hein? Viu só? Porque o João é pré-candidato, o Romano é pré-candidato. Porque não então, quer, né? Não, eu estou Tem fora informações dessa, que o senhor... Para com isso. Olha, eu vou comentar rapidamente sobre a pesquisa, até dentro daquilo que o João pontuou e o Romano, né? Nessa questão mais técnica e dos critérios utilizados, mas para falar o seguinte, que a pesquisa, como sempre, é uma fotografia e tanto na estimulada quanto na espontânea, apesar dessa colocação do João de mudança, etc., que me parece mesmo que há esse anseio, há essa vontade de parte da população, nas duas a gente tem uma indefinição, João, de mais de 50%. Se eu não estou enganado, não é? Na espontânea, sim, esse índice sobe a 75%. Então, está tudo muito aberto. Tá, e aberto. Em relação ao que o João colocou também, dele aparecer na pesquisa, a história sempre nos mostra que aqueles que estão com menos pontuação no início são os que chegam mais longe ao final. Então, nesse aspecto, não apareceram, como disse, não sou candidato, mas o que vejo é que se fosse, gostaria de estar bem lá atrás, lá embaixo, porque você tem muito a crescer, muito a fazer, e às vezes quem ocupa uma posição de destaque, nesse caso, a deputada Rosana Vale, que é uma excelente pessoa e que faz um excelente trabalho representando a região e não tem essa condição nem para o sim, nem para o não, ela às vezes, já nessa primeira posição, acaba sofrendo ali talvez um desgaste, alguma situação que a ela mesma nem interessa. Então era só a minha colocação, Roberto, para dizer que nesses números da pesquisa, mais da metade é de uma grande indefinição, sinal que os candidatos terão muito que suar a camisa para mudar essa fotografia. Eu vou começar a rodar as cidades aqui, tem também pesquisa na cidade de São Vicente, em quem você votaria para prefeito de São Vicente se a eleição fosse hoje, pesquisa estimulada. Pedro Gouveia aparece na frente com 24,7%, Caio Amado vem logo em seguida com 22,5%, portanto, a diferença muito pequena entre o Caio Amado e o Pedro Gouveia, pouco menos do que 3% entre um e outro. Solange Freitas vem na sequência com 13,7%, o Billy com 2,9%, Valquíria Martins 2,7%, Anália Maria da Silva 1,2%, doutora Mônica Batalha 1,1%, Maicon Santos 0,5%, doutor Janelli 0,5%, nenhum deles 20%, não sabe 9,6%. Parece que na cidade de São Vicente as pessoas têm já alguma coisa definida na cabeça. Me chamou a atenção na cidade de Santos a grande quantidade de gente que não sabe e que não quer nenhum dos que estão na lista. O Rafael tem toda a razão. As pessoas ainda estão pesquisando, estão analisando, estão vendo quem que pode ser candidato. Me surpreendi porque eu nunca fui, não tive nenhum cargo público e nunca fui deputado, nunca fui vereador, nunca fui deputado federal, estadual, nem nada. Então isso me dá realmente uma satisfação por esse ponto. Agora, o Rafael tem toda a razão, está bem no começo. Aliás, não temos ainda, na verdade, depois quando nós tivemos as convenções, lá do dia 16 de setembro,
Lá para outubro as pessoas vão começar a ver quem que são realmente de verdade candidatos, ou quem está colocando o nome apenas para colocar de uma forma que não é verdadeira, às vezes para querer uma coligação, para querer um cargo, para querer uma secretaria, para querer... A gente sabe que toda eleição, isso é natural, infelizmente até, as pessoas se colocarem e depois elas, vou vender meu apoio. Vou negociar, né? Vou negociar, me vender. Infelizmente é isso que acontece. Eu fico tranquilo porque eu sou o único nome do partido, não tem como ter essa alteração, porque a gente teve uma pré-seleção. Então teve um processo seletivo antes, e aí, se não sou eu, não é ninguém. Então, não tem outra opção. Então, é uma forma que eu achei bem sensata do Partido Novo de fazer dessa maneira, um processo seletivo realmente. E você veja, nem diretório municipal manda em nada nisso. Isso foi feito em nível estadual e federal, para poder não ter nenhuma relação com o município do diretório. O diretório ser seríssimo, o pessoal muito sério, mas o processo seletivo, ele tira até para não ter nenhuma vantagem, por exemplo, de alguém na cidade. Então, é bem interessante isso. E o que eu coloco, e o Rafael tem toda a razão, e o Romano também, está muito no começo. Muito no começo. Isso aí vai começar, as pessoas vão começar a analisar, vão começar a ver, olha, fulano, Beltrano, e pode ter certeza, no final das contas, vão ficar 6, 7 candidatos no máximo 6, 7 candidatos, e muitos vão vender apoio. Toda eleição acontece no Brasil todo. Isso não é novidade para ninguém. E vai ter isso com toda certeza. Agora, em São Vicente me chama a atenção da Solange. A Solange está muito bem, né, colocada em terceiro lugar. Muito bem. Ela é estreante na política, né? Enfim. Mas, de novo, tem uma briga cabeça a cabeça com Caio Amado e Pedro Gouveia. Mas também querem mudança. Pode notar que o pessoal quer mudança. Porque, normalmente, o candidato... Pega Guarujá para você dar uma olhada, você vai ver que o prefeito está lá em cima. Exato. Não estou dando número. Calma, já vou falar de Guarujá. Só uma observação também, Roberto. Nesse cenário de São Vicente, a gente tem o diferencial para Santos, que é a impossibilidade de reeleição, né? Então, em São Vicente, o prefeito, que tem, obviamente, a máquina, enfim, e, portanto, um passo à frente em relação aos demais, e toda essa situação, na minha concepção também, na forma de enxergar tudo isso, acaba, obviamente, beneficiando aquele que já é o mandante. O nome conhecido também, né? Tem a questão do nome ser conhecido. Exato, né? E pelo que o João coloca, você vê, é uma eleição de tiro curtíssimo, né? Porque a gente agora estaria, já, se fosse tudo normal, em outubro, a eleição... Já seria agora, Agora nós já teríamos. No que fala o João, vai para final de setembro, início de outubro, e a eleição, salvo engano, é 15 de novembro. 15 de novembro. Então a gente tem ali um mês, 40 dias para tudo acontecer. E, Rafael, tem outra observação interessante que você estava mencionando, que é a seguinte, João, que vai ser uma campanha atípica. Em razão do Covid, não vai ter... A data é atípica, porque essa data já foi utilizada antigamente em eleições. Ela teve um processo muito grande para tirar essa data de 15 de novembro de eleições por causa das chuvas. Enchia, os prefeitos ficavam desesperados, porque outubro não chove. Então eles queriam, no começo de outubro, por causa da questão das chuvas, que chegava na chuva, o cara falava, encheu de novo, aquela promessa não deu certo. Porque eles falam de outubro, aí é para janeiro já estava outro candidato. Não, mas do ponto de vista, João, que eu falo das reuniões... Não, eu sei, né, também, mudou muito. Mas a data de 15 de novembro deixou muita gente de orelha em pé, principalmente por causa das enchentes. E por causa do prazo, né, João? Porque como o 1º de janeiro é a posse, nessa época, se eu não estou enganado, a eleição do Collor foi a última, uma das últimas em 15 de novembro. Exatamente. E a posse era 15 de março, né? Então você tinha um ano ali. Um tempo de você Agora você vê, 15 de novembro é o primeiro turno, o segundo turno acho que é final de... 29 de novembro. 29 de novembro, quer dizer, em um mês a Justiça Eleitoral tem que correr para empossar todo mundo, no meio dessa pandemia. No meio da pandemia. Pode ser, ainda há possibilidade, apesar de tudo dizer o contrário, que ainda postergue isso aí. Ainda tem alguma... Que é a eleição? Não, João. Não, é impossível. Desculpa, não há possibilidade. Você disse postergar a eleição? A questão da pandemia. O ponto é a pandemia. Não creio. Não, também espero que não. Acho que esse momento passou, né? Não sei. Passou. Você vê que o índice que o Roberto falou... Vai ter abstenção adoidada, vai. O único número diário, as últimas 24 horas, nós tivemos 500 mortos. Sendo que semana passada a média de 24 horas eram 1.000 mortos. Mas é que segunda-feira, amanhã é que nós vamos saber segunda-feira. Domingo descansa? Não, é que ele não tem os dados consolidados do fim de semana. Sim. Mas é diário, eles fazem, Joãozinho. Não, mas as prefeituras têm que mandar. E muitos acabam atrasando. Pega toda segunda-feira. Melhorou. O João já antecipou aqui da eleição em Guarujá, disse que o prefeito Walter Suman vem bem, vem mesmo. Vamos conferir agora os números em Guarujá dessa pesquisa Badra Santa Cecília.
Walter Suman, 48,1%. Gilberto Benzi, 3,8%. Edilson Dias, 3,4%. MacGyver, 3,1%. Dedé do Adélia, 2,9%. Miguel Calmon, 2,5%. Professor Walter Batista, 2,1%. Rodrigo Barbosa, 1,1%. Giovanni Vassopoli, 0,7%. André Guerato, 0,5%. Jonas Grebe, 0,4%. Nenhum deles, 21,1%. Não sabe, 10,3%. O Walter Suman, prefeito de Guarujá, vem bem tanto na estimulada quanto na espontânea. João Vilela. É justamente isso. O prefeito, teoricamente, ele tem até 4 anos na cabeça da população. Quando ele vai tentar uma reeleição, ele está, no mínimo, as pessoas sabem quem é, que é a pessoa que está ali, se colocando à disposição. Então ele já sai com uma vantagem da máquina, ele sai com uma vantagem da própria prefeitura, do conhecimento do nome, isso ninguém tem dúvida. Os outros nomes do Guarujá, todo mundo olhou com uma cara, quem são esses caras, né? Guarujá o pessoal lá conhece, mas a gente já começa a não conhecer tão bem as pessoas que estão lá. Vai acontecer uma coisa na Praia Grande que não é reeleição do prefeito, então vai ter o mesmo embate. E na Praia Grande vai ter uma conclusão. Depois você vai contar da Praia Grande, mas... Você está querendo furar meu olho. Spoiler, Roberto. Ela manda etapa aqui sua. O João tá demais. O João é ansioso demais. Mas não é isso. O que eu estou falando é assim, que quem é prefeito, ele tem... Quem está na máquina pública, quem é da máquina pública, tem quase que uma obrigação de ser conhecido, pelo menos. Para bem ou para mal. A gente estava até comentando, não sei se o Roberto permite, só um comentário rápido com relação ao apoio em Santos. Você vê que todo mundo sabe que o candidato do prefeito é o Rogério. E o que mais surpreende e já vem há algum tempo, né, o prefeito fazendo um trabalho em cima do nome do Rogério, e o Rogério também vem trabalhando. E se depender, né, falar que ninguém gosta, por exemplo, como você, assim, dos resultados, é mentira. É bom você ver, mesmo nessas pesquisas iniciais, um bom desempenho, estimula, né, enfim. Sim. Mas o que me chama também, por um outro lado, a atenção é que o candidato do prefeito de Santos, se realmente for o Rogério, que parece que enfim, não está tendo o resultado imaginado, porque o Rogério tem participado dos atos públicos, tem tido uma abertura, né, tem tido todo um know-how, né, de 2 candidaturas do prefeito de Santos. Então, também chama muita atenção o fraco desempenho em termos de pesquisa por parte do Rogério. Vamos conferir Cubatão, então. Pesquisa Badra Sistema Santa Cecília em Cubatão. O prefeito Ademário Oliveira aparece na pesquisa estimulada com 24,5%. Logo atrás do prefeito vem o doutor Paiva Magalhães com 11,3%, Wagner Moura 8,6%, o Doda 6,1%, Toninho Vieira 5,5%, Fábio Melo 4,7%, Ivan Hildebrando 3,5%, Pedro de Sá 2,8%, Paula Ravanelli 2,1%, Paulo Rosa 1,9%, Adalberto Ferreira 0,9%, o Cadu aparece com 0,6%. Não votaria em nenhum deles 19,6%, não sabe 7,9%. Também, portanto, em Cubatão, o prefeito que está sentado na cadeira, que vai para a reeleição, tem bom percentual, tanto na estimulada quanto na espontânea, 16,9%. Quem está concorrendo com ele, com alguma distância, é o doutor Paiva Magalhães. Essa situação da cidade de Cubatão, João Vilela. Mais uma vez, você nota que tem um nome, é a mesma coisa e a pessoa está já conhecida, pelo menos. A pesquisa é justamente essa questão. Vem o disco, a pessoa, poxa, eu conheço esse aqui, eu não conheço aquele e fica. Mas eu estou inconformado com isso. Seu nome não estava no disco, delegado Romano? A gente. Mas você tem certeza disso? Absoluta. Eu vi o disco, eu tenho até aqui registrado. Você tem o disco? Tenho. Ué, mas aí... Você coloca, veja, você não inviabiliza a pesquisa dessa forma? A gente está entrando com uma medida junto ao TSE, porque todas as pesquisas que têm que ser registradas no TSE... E essa está registrada no TSE? Tem que estar, obrigatoriamente. E a gente vai questionar, né? E aí a empresa vai ter que justificar o porquê não.
Porque você foi declarado de fato e de Sim. direito pré-candidato Sim, pelo Democracia Democrata Cristã. Cristão, né? Isso. Pela Democracia Cristã, né? Também não há a mínima possibilidade de alteração por parte do partido. O presidente nacional nos recebeu, nos nomeou como pré-candidatos, né, que é a expressão correta no momento. Né, enfim. Mas a questão, veja, não é questão nem de vaidade nem de nada, é questão de legalidade. Porque se tivesse o inverso, se eu tivesse, por exemplo, meu nome na pesquisa e o do João não, eu ia também estar protestando, porque é uma questão. O Rafael também não é importa legalidade. se você viria com 40% ou ou menos, 0,5%. não importa. O que importa é que você. Vamos excluir nomes. É que você não participou dessa pesquisa. Tem outros pré-candidatos que foram colocados. Então, veja, que se encontre um método para que haja credibilidade. Por que eu estou te falando isso? Porque provavelmente tiveram eleitores que quiseram citar nomes e não puderam. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Não, mas eu não queria votar em nenhum, mas eu tenho um candidato, não está aqui. Enfim, então, não tendo oportunismo, mas eu creio que já que a gente quer ter uma eleição transparente, né, João? E que não tenha interferência de poder econômico, né? De condução, de oligarquias políticas, né, Rafael? Enfim, é só isso, uma questão de legalidade, de transparência, que vençam melhor, né, João? Claro, é para a cidade. Enfim, só isso, velho. Eu acho que nós temos, pela primeira vez em Santos, nós temos vários bons nomes na oposição, né? Tem o João, tem o Ivan, tem o meu nome também, tem o do Baiá. Enfim, nós temos nomes que são sólidos na oposição, muito bons nomes. Enfim, e não sei se talvez seja esse o problema da situação. Muita água vai rolar ainda, né, Romano? Ainda tem muita coisa para rolar. Na realidade, só vai ter uma decisão concreta depois das convenções. Né? E Rafael, vai ser... o Rafael falou uma coisa também interessante, Rafael. Tem muita gente que essa eleição, além de toda a atipicidade dela, Roberto, Elaine e ouvintes, vai ter a questão também do sprint final, cara. Porque o pessoal, em razão do Covid, ninguém quer saber de política. Tem esse detalhe também. O pessoal está com aversão. E as reiteradas situações escandalosas, né, que nós estamos passando, enfim, o pessoal está com mais asco ainda. Porém, um momento democrático é a gente renovar ou escolher o nome de uma maneira direta, clara, enfim. Sim, não, e esse assunto tem que vir para o debate, não é, Romano? Só importa... Porque, na verdade, não está no radar de Só quase ninguém. importa o dia 16 de novembro o nome que tiver lá. Na realidade é isso. Porque quantas eleições nós já vimos que o candidato não ganhava nem na boca de urna? E depois ganhou. E ganhou. Então, isso aí tudo, Romano, é um trabalho que quem escolhe... Por isso que o valor do voto é muito grande. A população ele pode falar, não vou votar em fulano e votar no cara que ela está falando que não vai votar. Tem 1000 situações que as pessoas no dia anterior vão pensar melhor. Olha, tudo pode acontecer. Eleição, isso que é o bonito da eleição. Quem decide é a população, ninguém mais. Ninguém consegue tirar alguém do páreo se a população não quiser. A não ser por questões legais e problemas que a pessoa possa ter de outra ordem. Mas colocou lá. A população é que escolhe. Não importa o grupo econômico, o dinheiro, o poder. Você acha que não tem fraude eleitoral nas urnas? Claro. Não, acho que não. Olha, teve uma reunião faz uns 2 meses lá nos Estados Unidos com os hackers do mundo inteiro. Se tiver, é mínimo. Nada eu não acredito, mas eu vou te falar. Por quê? Os partidos, eles pegam a urna, veja... Essa parte no município é muito séria. Mas você viu que eles estão querendo mudar? Eles iam lançar tudo pro TSE e o TSE ia complica. Não, aí mandando pela internet já muda completamente o negócio. O que eu falo, na cidade, você totalização, a totalização é zerada, o fiscal do partido tá lá e vê, é impresso depois, não tem como você fraudar a urna e colocar um programa lá dentro. Também. Aí se você fizer isso, vão descobrir quem foi e aí a coisa é feíssima. Na verdade, já se anula aquela urna, né, João? Mas aí você sabe quem tá fazendo uma fraude, né? Se você aparecer alguém lá, olha, mudaram para fulano, ganhou tantos votos, aí você consegue ver. Eu acho que é muito séria a eleição no Brasil. A questão da urna é bem... Tanto é verdade que vários candidatos falaram que não iam vencer por uma série de motivos e venceram. O voto cédula era mais fácil de adulterar. Porque o branco você escrevia, o outro se anulava. Mas a gente pega... O outro você jogava fora. Não, mas nós temos... As maiores democracias não adotam o voto eletrônico. Mas por outros motivos. Mas por que no Brasil também, isso é uma questão também para o Rafael, se proibiu ou não se aprovou, melhor dizendo, o recibo eleitoral? Eu acho que tem que ter recibo. Eu votei, eu quero meu recibo. O medo daí é o cara vender o voto e querer que o outro mostre. Não, mas também se a gente for... Então, se a gente for... Mas então, eu quero ter o recibo. Mas nós não tivemos, veja bem, apesar de não ter o recibo, nós não tivemos daí o cara fala, venda de voto até hoje.
Então, Mas aí nós o cara temos isso. O cara vota em outro e fala, ó, tô vendendo todo E até hoje. E é só a palavra dele. Então, Às vezes ele vota mais de uma vez, né? Ele vende mais de uma vez, ele vende para mais de um. Ah, sim. Mas não tem comprovante. Não tem. Traz um cafezinho para eles, um ficou, né? deixa, Um né? croissant, alguma Vamos coisa fazer. assim. Vamos saber de Praia Grande agora, em quem você votaria para prefeito de Praia Grande se a eleição fosse hoje. Pesquisa estimulada, Badra, Sistema Santa Cecília. Alexandre Comim aparece com 17,6%, Alexandre Cunha, 16,1%, a Janaína Balares, 12,5%, a Raquel Chini, que é a indicada do prefeito Alberto Mourão, 12,4%, Danilo Morgado, 7,5%, Marco Antônio, 2,5%, nenhum deles, 19,7%, não sabe, 11,7%. O prefeito Alberto Mourão aparece na espontânea com 25,8% da preferência dos eleitores em Praia Grande. Olha só, tá aí. Alexandre Comim, ó, pau a pau aqui, 17,6%, com Alexandre Cunha, 16,1%, os números de Praia Grande. 2 Alexandres, hein? 2 Alexandres. Não, o Alexandre Comim é vereador, né? Inclusive delegado de polícia, não E é o isso? Cunha foi vice do Mourão. Sim, na época de 2001. Mas o que me chama a atenção é a posição da Raquel, né? Que é a candidata do Mourão e tá naquela. Vamos ver se ela atropela, né? É que ela foi anunciada recentemente, faz poucos dias que ela foi anunciada. Não, dias não. Eu acho umas 2 semanas. Mas ela Roberto. sempre teve cargos no governo. Né? E 2 Sempre foi semanas? secretária. Não são poucos dias, 14 dias? Então, foi agora. Demorou muito para escolher o Mourão. Eu acho que o Mourão vai atropelar, né? Quando colocou. Não, quando colocar o apoio nela. Explícito. O desafio é a transferência de votos, né? Quer dizer, às vezes você tem uma taxa de aprovação que não A Raquel necessariamente Chini é a converte. escolha dele. Sim, a candidata dele. Essa transferência de votos, a gente lembra aqui em Santos do Papa em relação ao Aquino, o Papa estava com 85% de aprovação e não conseguiu mandar para o Aquino. A gente sabe dessa história, como outras também. Isso aconteceu muitas vezes na nossa cidade. Mas aí também, vamos combinar que às vezes a escolha do candidato, do sucessor também ajuda ou atrapalha, né? Sim. Ajuda ou atrapalha. Enfim, é o que a gente está, não sei, é o que a gente está assistindo aqui em Santos, né? Sei lá, vamos ver como é que fica. Porque é uma surpresa o que está acontecendo em Santos. É uma surpresa, sabe? Mas vamos ver. Olha, a participação dos nossos ouvintes na live do Santa Portal, o Tiago Cunha diz que o Comim nem vai sair candidato, diz ele aqui. O José Roberto Frutuoso, boa noite. A Carla Marques Ramalho, Raquel Chini, minha pré-candidata. A Carla deve morar em Praia Grande. O Adielson Fagundes, boa noite a todos. O Paulo Santiago, largar na frente nas pesquisas iniciais me parece ruim, porque está na liderança e se torna alvo dos adversários, diz aqui o nosso ouvinte. Bom, já a gente vem com mais participações dos nossos ouvintes, 6h35 agora. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você.
Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está no CDL no ar. Estamos de volta. Olha, na Top Games, a Top Games do Marcelo Meneghelli tá feliz da vida com o seu Palmeiras, campeão paulista 2020. Lá você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir, 996154715. Top Games, a top da baixada. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Comentando as notícias do dia com você, ouvinte do CDL no ar, ouvinte da Santa Cecília FM, delegado Romano. O que foi esse assalto em Santos, no prédio onde os bandidos usaram do artifício de entrar para ver um imóvel que estaria à venda e passaram 3 horas lá dentro, roubando e assaltando praticamente todos os apartamentos. Delegado Romano, conta essa história pra gente. Então, essa ocorrência aconteceu na sexta-feira, né? E utilizaram esse método de simular, né, o interesse na aquisição do imóvel. Aí violaram, né, todo o sistema de segurança, franquearam a entrada do grupo, e foi o que eles fizeram. Aí foram em vários apartamentos, né, utilizando-se de armas de fogo, ameaçando, né, os moradores, e aí subtraíram, né, dinheiro, dólar, joias, relógios, celulares, e graças a um celular com dispositivo acionado, né, a quadrilha foi localizada. Só que a prisão não foi, eles não localizaram diretamente, né, onde estavam os assaltantes depois do assalto, enfim. Foi através de um assaltante que desceu, ele ingressou num carro. Aí a polícia militar estava em patrulhamento, suspeitou do indivíduo. Monitorando. Aí estavam tentando identificar, né, o lugar onde eles estivessem. Porém, nesse momento, suspeitando daquele indivíduo, o indivíduo começou a fugir de automóvel, eles foram atrás, enfim, e acabaram chegando na quadrilha. Então, qual é a lição? Até estava conversando com o Rafael e com o João. É que as regras de segurança, os protocolos, parece que é chato ou não, mas tem que ser obedecidos, né? Infelizmente, quando ou se autorizar apenas uma pessoa, né, para ver o interessado ou o proponente comprador, só uma pessoa ou duas, que é estranho, né? Você ter um grupo de pessoas que vai, isso é anômalo, é atípico. Mas devem já ter rendido o pessoal, talvez. Sim, entrada, sim, né? quando o primeiro casal, uma pessoa foi, já rendeu o porteiro, aí já vai um... Não, e chama atenção, Roberto, rapidinho, só nesse caso, né? Eu até divulguei a notícia depois, quando veiculada no grupo do meu condomínio. O Roberto brincou aqui, será meu condomínio, graças a Deus não, mas infelizmente, né? Quer dizer, conheço pessoas que moram lá. Foi uma situação muito desgastante, né? De temer tensa, pela própria vida, muito tensa. Tinha arma em punho na cabeça das pessoas, enfim. Então é uma coisa que ninguém quer passar, né? Pessoas idosas, enfim, então aquele desgaste absurdo. Mas, nesse ponto do que o Romano colocou, a questão da segurança deve sempre estar alerta, né? Quer dizer, a gente não pode acionar o automático, cair no automático, porque algumas coisas que às vezes passam batida, e nesse caso lá aconteceu, quer dizer, não tem ninguém na guarita. Bom, 7 da noite o prédio está apagado, ninguém acendeu. São coisas que não são normais, claro. Não é? E se você tem 10, 15, 20 apartamentos, 9, 14 ou 19 cumprem um protocolo e um não cumpre, você coloca em risco todos. A maioria em risco. Esse é o problema. E o ponto é que, assim, primeiro, tem que deixar registrado quem vai locar o imóvel, vender o imóvel, ele deixar, olha, vai fulano da imobiliária tal que vai levar o Cresce
Veja, o CRES tem uma importância muito, a carteirinha do corretor de imóveis, ele vai levar a carteirinha, entrega, identificar também quem vai visitar. E também quem vai visitar. Ciclano imobiliário tal hora. E aí o porteiro está sabendo que vai uma corretora, ele determina que o proprietário já alertou que vai naquele horário uma pessoa com uma carteirinha do CRES, dizendo que ela é corretora realmente, com mais um pretenso comprador ou locador. Então o ponto tem que ser esse. Isso... Não, inclusive com a identidade da pessoa estranha que vai visitar. Claro. Também com identidade, com qualificação, com tudo. Essa situação, João, só rapidamente para a gente aproveitar o debate aqui, se coloca muito novamente a questão da portaria remota, né? Porque eu, particularmente, não sou muito... É importante também. Então, eu não sou muito favorável, né? Não me parei. Eu já fui em prédios de amigos que têm esse sistema, mas falam que na portaria remota a chance é menor. Por incrível que pareça, a chance é menor. Por quê? Porque como é remota, a pessoa não abre de jeito nenhum. Então fica menos suscetível. E se abre, não é rendido. Né? Então, quer dizer, fica menos suscetível a essa situação do porteiro abrir ou confiar, enfim, e trabalhar no automático. Essa questão do automático é que me parece que potencializa o risco. Bom, todo o material que foi encontrado com os criminosos, 67 relógios, 67 celulares, anéis, pulseiras, cordões, brincos, 2 notebooks, R$537 e mais $1.000 que foram recuperados. E parabéns à Polícia Civil, parabéns à Polícia Militar, que agiram pronta e rapidamente nesse caso. Inclusive, quem me mandou uma mensagem hoje foi o capitão PM Flávio Ponciano, disse que estava integrando também essa força-tarefa aí e conseguiram trabalhar na captura desses bandidos, que agora vão ter que se explicar na justiça. Bom, o Rafael Quaresma, você vai comentar sobre a questão da Prefeitura de Santos, que agora está fazendo a licitação da empresa que vai fazer a gestão do Centro de Atividades Turísticas, uma obra na Ponta da Praia que já tem 85% dela concluída. Sim, eu na verdade quero falar dessa, mas quero falar da Ricardo Eletro também. Aqui vocês dividiram aqui? Não, na realidade era você que confundiu as coisas. Porque eu acho que o João vai falar dessa, então eu passo pro João qualquer coisa, eu comento, depois eu falo da Ricardo Eletro e o João comenta. Na verdade, todos podem comentar. O grande ponto que eu vejo do CAT é um sistema que é o sistema de colocar na ponta da praia, que é o grande problema. Ali chegam quase 25 mil carros dia na temporada da balsa. É um lugar que já está completamente... saturado de carros, de gente. Imagina que colocar um show, vamos supor que o centro de convenções dê certo. Você coloca um show de algum artista famoso. Qual show? Ivete Sangalo. Eita, o que você quiser. Deu certo. São 400 carros que cabem lá na garagem do centro de convenções. Você chega a 25 mil carros dia. Você tem um mercado de peixe, que é o novo, inclusive, para aumentar. É um lugar que já é complicado por natureza. E a grande crítica que eu faço é justamente essa. Por que não colocar num lugar que precisa de atenção? Tem a hospedaria dos imigrantes, que foi abandonada, que a gente viu hoje no jornal, é uma pena aquilo daquela forma. Nós temos o centro de Santos, com vários lugares que poderiam ser utilizados. O grande ponto é colocar um recurso tão grande num lugar que está saturado, está numa quantidade já absurda de carros, já tem um problema de fila, que é absurdo o ano todo praticamente, na temporada é pior ainda. E se é um centro para atrações turísticas, na temporada você colocar tudo junto, você afasta todo mundo, porque você não vai conseguir andar. Você vai travar a balsa daqui até o Guarujá. Então o ponto é esse, por que não colocar num lugar que seja mais interessante para você levar a atração para outros lugares? Se o lugar é para atração, se é um centro de atração turística, tem que colocar num lugar para atrair realmente onde está abandonado hoje. E o centro está abandonado, a gente sabe disso. Rafael trabalha lá do lado, ele vê o estado que está o Coliseu, por exemplo. A gente sabe que o centro de Santos já foi tá abandonado há muito tempo. Eu passei hoje pela João Pessoa, é uma tristeza. É uma tristeza. João Pessoa é uma tristeza. O centro de Santos, olha, o Coliseu, que já colocaram mais de 20 milhões de reais no Coliseu. É dinheiro público, dinheiro nosso, que sai dos impostos. Chega lá, a calçada você já não pode andar mais de ano, para não cair em cima de você. Quer dizer, não dá para você aceitar mais a cidade ter duas cidades. Uma que é toda hora feita a reforma e a outra que é abandonada. Não é possível aceitar isso só porque num lugar passa mais gente, então eu vou conseguir ver. É assim que é a escolha.
Olha, passa a gente aqui, passa depois do túnel, vou colocar uma escola aqui, então. Na verdade, eles vai pegam... passar na intercidade e colocar o túnel lá. Eu vou colocar, onde passa a gente, eu coloco um atrativo. É o cartão de visita, passa. né? Eles cuidam do cartão de visita. Então, mas você tem que cuidar, é prioridade. Claro, mano. eu acho que tem que ter uma... Esse é o problema. Então, alguns lugares são abandonados historicamente, lugares que não são nunca vistos. Zona Noroeste continua com os mesmos problemas de sempre. As pessoas sempre dizem, quando começar janeiro nós vamos melhorar. Na próxima, sempre aquele. Agora vai, né? Pô, não, porque não foi antes. É esse que é o ponto. Bom, eu vou só aproveitar então para fazer o comentário, porque como você tinha dirigido a mim, o contraponto, exato. E eu já tive a oportunidade de me manifestar sobre esse aspecto lá atrás, quando começou o início da reforma, que houve, né, o questionamento sobre as pistas ali da Ponta da Praia, e eu vejo sobre um outro aspecto também, não sei se estou certo ou não, mas ali eu vejo justamente como uma localização estratégica, porque você tem a vinda pela Mário Covas, né, pela perimetral, depois Mário Covas, pela própria balsa para quem vem do Guarujá e o acesso pelas outras vias para quem vem das outras regiões de Santos. E o local ali, João, eu sei que você tem passado, tem acompanhado, não é muito meu caminho, mas passo ali volta e meia, e vejo que está em franca modernização, alteração, né? Então até mesmo o acesso à balsa, saída, mais de uma saída, me parece que isso auxiliará bastante em desafogar o trânsito, as vias de acesso agora aumentadas, haverá obviamente um trânsito natural, mas não que não existisse, não houvesse, por exemplo, onde era o centro de convenções até então. Então eu vejo ali mais como um local estratégico que permite, né, o acesso por várias formas e por várias vias, do que propriamente a concentração numa só. E com relação ao CAT e a essa forma de exploração por parte da iniciativa privada, eu espero que ali gere realmente uma receita para o município, porque hoje o que nós temos era a realização pela iniciativa privada sem uma participação, digamos, do poder público. E agora, nesse modelo, nesse sistema, o empresário empreende, o empresário explora e, obviamente, o empresário ofere os lucros, pagando também essa outorga, esse valor ao município. Então, me parece que é um outro modelo, uma modalidade diferente de gestão que permite, inclusive, a arrecadação para os cofres públicos. Temos. 6h48. Empreendedores de sucesso, gestão, liderança, crescimento. No CDL no ar, a inspiração de quem faz acontecer. Com Rodrigo Martins. Boa noite, Rodrigo. Olá, Roberto e ouvintes da CDL no ar. Meu nome é Rodrigo Martins e sou consultor financeiro do Sebrae São Paulo. Hoje venho trazer uma notícia sobre crédito, este tema muito buscado pelo empresário em tempos de pandemia. O Sebrae São Paulo se uniu às fintechs Bis Capital e Nexus para viabilizar o programa de crédito Retomada, uma iniciativa inédita que reúne tecnologias inovadoras para fazer com que os recursos cheguem mais rápido às empresas. O programa prevê condições facilitadas, com carência de 6 meses, prazo de pagamento de até 4 anos e taxas de juros que variam de 0 a 0,7% ao mês. Todo o processo de solicitação do crédito é feito online, sem burocracia e sem exigências de bens ou imóveis como garantias. O programa é voltado para os microempreendedores individuais, produtores rurais, microempresas, com sede no estado de São Paulo e com mais de 1 ano de atuação. Os MEIs e produtores rurais terão acesso de até R$20 mil, com juros zero. Já as microempresas terão um limite de até 60 mil, com taxas de juros de 0,35 a 0,7 ao mês. O valor poderá ser usado para capital de giro, pagamento de salários atrasados, de contratos e aluguel, dentre outras necessidades atreladas ao negócio do empreendedor. O crédito será liberado em 2 parcelas e será necessário comprovar o uso dos recursos no próprio negócio. Os interessados do programa podem se cadastrar no site www.creditoretomada.com.br. Para quem desejar mais informações sobre acesso ao crédito ou outros temas relacionados à gestão empresarial, deixe os seguintes contatos: 0800 570 0800 e o WhatsApp do Sebrae São Paulo, aqui da Baixada Santista, o 13 99103 6256. Entre os dias 10 e 14 de agosto, das 18 horas às 20 horas, teremos o curso Enfrentar. Aí as inscrições
podem ser feitas através dos canais do Sebrae. Um forte abraço a todos e contem sempre com o Sebrae. Então, obrigado, Rodrigo Martins. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. 9 minutos para as 7 da noite. Ricardo Eletro fecha todas as lojas e demite 3.500 funcionários. A máquina de vendas controladora das varejistas Ricardo Eletro, Insinuante, Citylar, Salfer e Eletroshopping entrou com pedido de recuperação judicial na última sexta-feira na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, Rafael Quaresma. Exatamente, e hoje teve o pedido aceito, acatado pelo juiz, o processo vai seguir, quer dizer, vai vir aí o plano de recuperação, enfim, a gente espera realmente que haja essa recuperação e o processo não siga para uma falência, não é? Que é uma possibilidade. Agora eu quero aproveitar para dizer, embora a gente não tenha a loja física da Ricardo Eletro aqui na nossa... Não tem na João Pessoa? Tinha pelo menos. Eu acho que... Eu não lembro. Eu também não. Então tem a loja de 100 lá, né, na João Pessoa. Tem Magazine Luiza, mas eu não me lembro da Ricardo Eletro fisicamente. Mas, é muito famosa em Belo Horizonte, lá na região dele, em Minas Gerais. Né? Mas veja, Roberto, hoje você compra pela internet, então ele atende, não é, todo o Brasil. Mas eu quero aproveitar só 2 aspectos aqui para dizer o seguinte. Primeiro que um dos credores, além da própria empresa que participa, os outros credores são os bancos, né? Acho que 470 milhões, se eu não estou enganado, os valores da dívida junto aos bancos. E o outro aspecto é que isso precisa ser monitorado, analisado para verificar se não é um efeito em cascata ou se isso não pode repercutir em relação a outras grandes no mercado, que gera, obviamente, uma insegurança aos consumidores. Nesse momento, e aí falando pelos consumidores, é necessário que se garanta minimamente a transação ou a conclusão dos negócios que estão pendentes. Tem gente que comprou, está pagando, está no prazo ali para receber, enfim, a coisa estourou, né? Como foi há 2 anos atrás, mais ou menos, a questão da Avianca, né? Então, muita gente com passagem, os voos foram descontinuados, as operações foram sendo reduzidas e depois de quase 2 anos, o que nós tivemos, muito provavelmente agravado pela pandemia, foi a falência da empresa. Então, nesse caso, que a recuperação judicial surta efeito, né? E a empresa possa estabelecer esse plano para honrar os compromissos, em especial esses menores, né, no universo junto aos bancos, com os seus consumidores. A empresa Ricardo Eletro afirma que todas as compras e entregas serão atendidas nos prazos. Eles passam agora, eles fecham todas as lojas físicas e passam a atuar somente através da internet, pelo e-commerce, numa plataforma de vendas que foi, teoricamente, bem sucedida, com aumento de até 7 vezes os clientes que eles tinham na internet durante a pandemia, João Vilela. O grande ponto do empresário que nós temos que entender é o seguinte: a pessoa tem que ser saudável na empresa. Antes da pandemia, ele já estava com uma dificuldade muito grande, até em relação à parte tributária, tem uma série de problemas também, além da questão só da venda. Chegou a ser preso, inclusive. Tudo mais. Tem uma questão da compensação tributária, tem uma série de coisas no meio do caminho, mas é um problema sério. O grande ponto que o empresário tem que saber utilizar, ele tem que ter um custo fixo baixo, para ele poder, em certas marolas ou ondas, como aconteceu agora, poder suportar. Ele tem que ter várias ações em vários cestos. Pode ver que teve lojistas agora, grandes redes, inclusive, que eram concorrentes dele, que cresceram muito na pandemia. Muito, mas muito. Por quê? Porque a internet estava consolidada na empresa, porque Sim. O sistema estava consolidado, a entrega estava eficiente. O grande ponto é esse. Se você é eficiente com o seu consumidor, que nem eu tenho internet, eu procuro ter uma velocidade enorme, eu tenho veículos próprios, motoristas próprios, entrega rápida, tudo eficiente, para a pessoa justamente ficar satisfeita. Você tem que surpreender pela rapidez e não pela demora que muitas vezes acontece. Então, o ponto importante é o seguinte: nós temos que colocar os ovos ou as maçãs em várias cestas diferentes e tem que ter um sistema de custo fixo baixo e uma entrega eficiente, para você realmente surpreender positivamente o seu cliente. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Muita movimentação neste final de semana. Afinal de contas, tivemos o início do Campeonato Brasileiro e também a decisão
do Campeonato Paulista no sábado, né? O Palmeiras foi campeão, vencia a partida por 1-0 até o finalzinho do jogo, quando um pênalti cometido de forma grotesca pelo zagueiro Gustavo Gomes permitiu ao Corinthians empatar a partida e levar a disputa para os pênaltis. Nestas cobranças, o time do Vanderlei Luxemburgo levou a melhor e saiu da fila do Campeonato Paulista, título que não conquistava desde 2008, e o principal, impedir aí o rival de conquistar o tetracampeonato inédito no futebol profissional do estado de São Paulo. Portanto, Palmeiras campeão paulista. Obviamente, o Palmeiras e o Corinthians tiveram suas partidas adiadas do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Quem também teve partida adiada foi o São Paulo, né, que chegou a viajar para enfrentar a equipe do Goiás em Goiânia. Porém, com os casos positivados de Covid-19 no elenco da equipe esmeraldina, a partida teve que ser adiada, né? Vai acontecer numa próxima oportunidade, portanto, o São Paulo também não estreou. O único... O grande Alex Frutuoso, muito obrigado pelas suas informações aqui no CDL no ar. Tchau, gente. Amanhã tem mais. Obrigado pela audiência a todos vocês. A gente está de volta amanhã a partir das 6. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM.